Olá, tudo bem? Eu me chamo Gustavo, sou estudante de filosofia e hoje nós vamos tratar e repassar alguns conteúdos relacionados à lógica menor. Então, no repasse anterior, na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a questão da etimologia de algumas palavras, ou melhor, não da etimologia, mas da conceituação de algumas palavras importantes para a compreensão da lógica menor e de todo o decorrer da metafísica. E agora nós vamos ir adentrando um pouco mais para ter algo mais substancial diante da nossa realidade. Então, o que nós vamos querer abordar nesse repasse, nessa revisão, seria a questão da essência. Então, a partir disso, nós vamos repassar algumas coisas que nós falamos na aula anterior e vamos entender um pouco melhor, ou buscar entender, porque na verdade isso daqui é um estudo. Então, eu gravo esses vídeos para ter o meu próprio estudo e depois eu poder repassar lendo todo o material que eu tenho. Então, basicamente, quando nós vemos o cavalo, nós temos e entendemos que ele é o cavalo. Então, nós conseguimos entender que aquela forma, aquilo ali é um cavalo. Ou seja, existe a cavalice do cavalo. Ele é algo que pode ser compreendido. Então, é o que ele é o cavalo, é a coisa que é. E essa cavalice do cavalo é a essência dele, que a gente pode chamar também, dependendo da situação, de quididade ou de eidos, que é o quid, né, em latim, o que, ou a forma inteligível. Então, aqui eu até anotei, o nome da coisa é o sinal inteligível, a essência. Então, o termo, o cavalo, é a coisa em si. O que faz uma coisa ser uma coisa e outra coisa ser outra coisa? Então, a forma inteligível desse livro é o próprio livro. A forma inteligível desse papel é o próprio papel. A forma inteligível do cavalo é o cavalo em si, a essência do cavalo, aquilo que representa ele, aquilo que faz ele ser o cavalo, aquilo que faz ser o livro, que faz ser a tomada, enfim. Então, por exemplo, a garrafa, o conceito da garrafa, ela está na minha cabeça, que representa o objeto. Até em João, capítulo 1, versículo 1, escrito assim, João escreve, né? No princípio era o verbo. Então, o verbo, a garrafa, o cavalo, o livro, a tomada, representam a coisa naquilo que a coisa é. E nisso nós temos, o verbo ele se caracteriza pela forma inteligível. Nisso nós temos o termo, né? Então, faça-se o cavalo. Faça-se a coisa como ela é. Isso é o termo. A forma inteligível tornada matéria. E a forma inteligível tornada matéria é a forma sensível. Ou seja, nós temos o cavalo, fazemos o cavalo. A matéria do cavalo, digamos assim. Né? Então, basicamente, o sentido, ele capta o que é sensível. Então, o sentido, o meu olhar, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato, o meu ouvido, esqueci a palavra, mas eles captam aquilo que é sensível, aquilo que é imagem, aquilo que é som, aquilo que é gosto, enfim. Então, quando essa imagem a imagem do cavalo chega na minha cabeça, o meu intelecto ativo, essa imagem, quando ela chega na minha cabeça, ela é, nós dizemos assim, um fantasma. Então, beleza, eu tenho lá o cavalo, ele chega na minha cabeça, quando eu tenho a imagem desse cavalo na minha cabeça, nós chamamos essa imagem de fantasma. A partir do momento que eu tenho essa imagem do fantasma na minha cabeça, o meu intelecto ativo, ele é responsável por pegar essa imagem, decodificar ela, e a partir do momento que ele decodifica, eu jogo essa inteligência, essa compreensão do cavalo, essa decodificação do cavalo para a minha memória. E a minha memória, ela se chama, na filosofia, pelo menos na lógica menor, ela se chama de intelecto passivo. Então, o intelecto ativo é aquele que é responsável por decodificar, de
trabalhar, digamos assim, para decodificar os fantasmas, para inteligir os fantasmas que estão na minha cabeça. Então, basicamente é aqui que começa a nossa imaginação. Então, a forma inteligível está em potência nos fantasmas. Ou seja, a forma inteligível, ela funciona nos fantasmas. Por isso, o homem só pode inteligir nos fantasmas. Ele só pode inteligir naquilo que é. Ou seja, ele não consegue inteligir em algo que está em movimento. Ele não consegue. Ele só consegue inteligir, entender naquilo que é, naquilo que existe, na coisa que está estática, não está em movimento, não está em dinamismo. Então essas máximas, a forma inteligível está em potência nos fantasmas. A forma inteligível, ou seja, a imagem do cavalo, só vai ser decodificada nos fantasmas. Ou seja, eu só consigo entender a coisa que está sendo processada no meu intelecto ativo, e por isso ele tornar-se-á ato depois que eu assim o fizer, o decodificar. Uma potência só pode ser atualizada por algo que já é em ato. Então, eu sou Gustavo em ato e eu posso deixar de ser Gustavo, que é uma potência minha. Ou eu posso... Esse é o meu cabelo, e o meu cabelo pode ser um cabelo cortado em ato, em potência. Mas em ato ele já é cabelo. Então, mais ou menos nesse sentido. Talvez tenha sido uma péssima exemplificação, mas é um exemplo. Então, para realizar isso em formas inteligíveis, eu preciso do intelecto em ato. Então, eu só posso inteligir nos fantasmas se eu tiver o intelecto em ato. Então, na prova, provavelmente vai ter algo nesse sentido. Explique para uma senhora, para Dona Mariquinha, por que o homem só pode inteligir nos fantasmas. E isso vai ter ali de 11 a 18 linhas para escrever. E basicamente é isso que eu expliquei agora. O homem só pode inteligir nos fantasmas porque ele funciona de acordo com o seu intelecto ativo e decodifica o fantasma através do seu intelecto ativo e passa para o seu passivo, e assim ele pode de fato compreender aquilo que é. Então, basicamente esse é o fluxo: intelecto ativo, intelecto passivo, memória. Para entrar na memória inteligível, ou seja, no intelecto passivo, ele faz um processo de assimilação. Quando eu vou salvar, por exemplo, um arquivo no computador, eu tenho que dar um nome para ele. Esse nome é o termo. Então, por exemplo, eu vou salvar uma pasta no computador, eu dou o nome da pasta, o nome da coisa. Então, eu salvo o cavalo, o nome da pasta, o termo é o cavalo. E aí, dependendo do lugar, vai ser outro termo. Então, cavalo é a expressão da linguagem que representa a forma inteligível. A forma inteligível, aquilo que o cavalo é. A substância, ela diz respeito àquilo que é representado no caso do cavalo. Então, a sua essência, a cavalice do cavalo. Dentro desse contexto, nós temos as 3 operações do espírito, que é mais ou menos nesse sentido do fluxo. Então, eu tenho a simples apreensão, o termo. Então, eu olho para o cavalo. O simples olhar para o cavalo, eu receber aqueles sentidos, através dos meus sentidos, eu receber aquela imagem, aquelas coisas e não fazer mais nada, essa é a simples apreensão, a primeira forma das operações do espírito. Então é captar a forma inteligível, termo, conceito, o que é. Então ele vai precisar da mediação. E depois disso, ele manda para minha razão. A nossa razão é a discursiva que eu anotei, né? Precisa da mediação, não entendemos imediatamente, vai pelo discurso de uma coisa aprendida a outra. Então ele faz esse caminho, né? Ele percorre, ele sai do meu olhar e manda para o meu intelecto. Então, relembrando, o inteligir, que é ler o que está dentro, na sua essência. Inteligir é ler para dentro. Depois que nós temos a apreensão, nós temos o juiz, que é a proposição. Então, o juiz é o quadro branco, né? Ele afirma ou nega algo do termo... Ele afirmar ou negar algo do termo aprendido. Então,
eu recebo o cavalo e aí eu posso julgar o cavalo através da minha apreensão. Ela manda para a razão, só que ainda não tomo nenhuma decisão sobre isso, e aí de fato o juiz vai falar, não, o cavalo ele é branco, ou o cavalo ele é preto, enfim, descorrer alguma coisa. Isso é uma proposição. Eu dou o adjetivo para o objeto. Então, a frase, oi, tudo bem? Oração, já ir for a feira, e o período já ir for a feira. Então, só dando alguns exemplos do próprio português, né? E depois que eu chego à conclusão, eu julgo que o cavalo é branco, eu chego no silogismo, ou seja, no meu raciocínio. Todo cavalo, todo ungulado tem quatro patas. O cavalo é um ungulado. Logo, o cavalo tem 4 patas. Então, o ungulado, né, é uma classe é uma ordem dentro da classe dos mamíferos. Então, basicamente, só repassando a lógica menor, a linguagem da lógica menor é o veículo do pensamento. Então, a gente trabalha muito com as palavras. É um estudo que extrai as relações das coisas. Quem não faz essas relações são pessoas inconsequentes. Não lida com emoções, então é praticamente puramente palavras. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, depois a gente aborda os princípios da lógica.